Fala aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é o Gabriel. Vamos começando aqui a nossa primeira aula de Química do canal. Mas para ir bem tranquilo, essa primeira aula vai ser uma pequena introdução à Química. Então pode ficar tranquilo, relaxa aí, que nas próximas aulas nós vamos nos aprofundando mais nos assuntos. Mas no momento vai ser bem tranquilo. Vamos lá. Afinal, o que é Química? Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Beleza. E o que é a matéria? A matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Ou seja, podemos dizer que a matéria é tudo aquilo que nós tocamos, que nós pegamos, sentimos, vemos até, né? Certo ponto. Até certo ponto podemos vê-la, né? Dependendo do objeto que eu estou me referindo. Mas alguém pode chegar assim para você e dizer: ah, se é aquilo que eu consigo tocar, sentir, então o ar não é matéria? O ar é sim matéria. Digamos que você não pode prendê-lo com as suas mãos, porém você pode senti-lo. Você pode sentir quando uma massa de ar bate em você. O ar é nada mais nada menos que moléculas de oxigênio, nitrogênio, carbono livres na atmosfera que estão em movimento. Você não pode vê-las, porém elas são matéria, pois são compostas de átomos. Tudo aquilo que é composto de átomos é matéria, porque os átomos são matéria. Dando continuidade, uma parte agora muito importante é a mudança de estados físicos da matéria. Como exemplo aqui, vamos dizer que aqui é um experimento com a água. Isso aqui, tudo aqui é água. Aqui nós temos um líquido, que seria a água, e aqui gelo, que está com o nome sólido, mas vamos chamar de gelo. E aqui um gás, que seria o vapor de água, digamos. Vamos começar aqui pelo gelo. Temos aqui um cubo de gelo, digamos. E a certa temperatura, quando o gelo atinge certa temperatura, que é o 0 graus Celsius, ele passa de gelo para a água. Isso nós damos o nome de fusão. A água tem o ponto de fusão 0. Outro material pode ter o ponto de fusão diferente. Mas como o da água, que é o mais simples, é o que mais vemos no dia a dia, é esse exemplo que usamos. Pronto. Agora que a partir da temperatura 0, começa o ponto de fusão e o gelo começa a derreter e vira água. Daí, temos a água líquida aqui. Começamos a aumentar mais ainda a temperatura. Perceba aqui em cima, essa linha. Aumento de temperatura. Nesse sentido, temos um aumento de temperatura. Vamos aumentando a temperatura, aumentando até atingir a marca de 100 graus Celsius. A partir daí, a água entra no seu ponto de ebulição. Começa a vaporizar, começa a virar vapor. Aí ela passa do estado líquido para o gasoso. Simples, não? Basta guardar esses pequenos nomes. Fusão, ponto de fusão. Tá, do sólido para o líquido. Vaporização, do líquido para o gasoso. Mas também pode haver o contrário. Do gasoso para o líquido. Perceba aqui embaixo. Redução da temperatura. Vamos reduzindo a temperatura nesse sentido. Quando reduzindo a temperatura um pouco, o gás se transforma novamente em líquido. Damos o nome de liquefação. E se diminuirmos um pouco mais a temperatura, o líquido solidifica e chamamos de solidificação. A água volta a ser gelo. Ou podemos ter também algo que chamamos de sublimação, quando meio que se pula um estado, é algo bem rápido. A sublimação ela pode ocorrer nos dois sentidos. Quando um sólido
passa imediatamente de sólido para gasoso. Isso acontece com um aumento enorme da temperatura. Se houver um aumento enorme na temperatura, o sólido ele pode... aquele barulhinho, por exemplo, quando soltamos uma gota d'água, até mesmo gelo, uma superfície muito quente, faz aquele barulhinho. O sólido, o gelo, acabou de passar para o estado gasoso porque houve um aumento muito grande da temperatura. Ou pode haver o contrário. A sublimação pode ser também de gás, algo que está gasoso e passa direto para sólido, pois houve uma queda muito brusca na temperatura. Por isso o gás passou imediatamente para sólido. Entendido? Tranquilo até agora, né? Beleza. Agora temos aqui propriedades da matéria, transformações físicas e químicas. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam e entendam muito bem é que existe uma certa diferença entre transformações físicas e transformações químicas. Vamos lá. Um fenômeno físico ele é caracterizado pelas mudanças de estado, ou seja, nessas transformações apenas o estado, os mesmos estados que acabamos de ver no slide anterior, apenas o estado da matéria é alterado e não a sua composição química. Por exemplo, quando eu aqueço o gelo, ele volta a ser água líquida. E quando eu aqueço mais, se torna vapor. Porém, em nenhum momento, tudo isso aqui que eu falei deixou de ser H2O. Sempre é H2O. Só que em estados diferentes. Gelo, água e o vapor. Entenderam? O fenômeno físico não altera a composição da matéria. Continua sendo a mesma coisa, só muda de estado. Já o fenômeno químico, esse sim, ele é caracterizado pela alteração da composição da matéria. Por exemplo, quando há queima de algo, eu estou alterando a composição da matéria. E aqui que eu coloquei como um extra, também chamadas de reações químicas. Exatamente, quando dois materiais diferentes, dois reagem entre si, ele acaba gerando um terceiro material que é bem diferente dos anteriores. Eu alterei a composição daquilo. Isso que é uma reação química. Por exemplo, quando o hidrogênio reage com o oxigênio e forma água, H2O. Isso sim seria uma reação química, um fenômeno químico, pois eu estou mudando a composição daquilo. Por hoje é só. Nas próximas aulas nós poderemos nos aprofundar nas propriedades, realmente nas propriedades gerais e específicas da matéria. Mas por enquanto tudo muito tranquilo. E valeu, até a próxima.